eu tava jogando e aí foi em Baús de casa. E eu percebi, foi em Baús meia-noite, eu percebi que eu não salvava desde 4 da tarde. E o jogo não tem autosave. Nossa, que dor. Mano. E aí eu admito que nesse momento eu pensei um pouco em... eu acho que eu deveria pensar em largar, talvez. Mas eu voltei e joguei todo o resto de novo até onde eu tava ouvindo podcast. Afinal, agora vai. Sejam bem-vindos à Taverna do Mapinguari, episódio de indicações. Eu sou o Thiago Henrique e vou conversar hoje com Luiz Andrade, Yuri Rupsel e Emerson Oliveira. Eu espero que você goste das indicações de hoje e queria pedir que, se gostar, manda o episódio para um amigo, compartilha no grupo Nerd e ajuda a Taverna a crescer. E se você tiver um comentário sobre o que a gente conversou hoje, pode deixar no post do episódio no site mapinguanerd.com.br ou mandar um áudio pra gente no WhatsApp, no número 92 8592 2997, ou pelo Telegram, no mesmo número, ou procurando Taverna do Mapinguari. Ele vai ser lido ou tocado no próximo episódio de notícias que sai toda sexta-feira. Bora pro episódio. A minha indicação de hoje é um documentário Cuba e o Cameraman, está disponível aí na Netflix. O documentário é originalmente de 2017, foi produzido em 2017. Na verdade, assim, ele foi editado e produzido de fato em 2017, mas ele é fruto de gravações aí de mais de 40 anos, né? Um intervalo desde a década de 70, em que o documentarista, que é o John Alpert, vai ir até Cuba, onde ele fazia uma série de gravações, né? Material bem legal mesmo. Tem algumas ressalvas, mas vou falar já um pouco mais pra frente sobre ela. Do que é que se trata esse documentário? E aí, assim, principalmente o Thiago, assim, que eu sei que tem mais leitura do que eu nesse campo, pode me corrigir aí, ou quem estiver escutando depois o podcast pode dar uma corrigida também, alguma informação. Eu ia te desmentir, mas não vou desmentir não, deixa ficar bonito, deixa a galera achar que eu leio pra caralho coisa marxista ou política. Justo. Mas tem mais do que eu, então já é alguma coisa. Então, cara, o documentário, ele é um fruto, como eu falei, de viagens que o John Alpert e a esposa fazem à ilha caribenha desde a década de 70. O que acontece? Ele, quando começa a se popularizar, né, as câmeras e tal, portáteis, né, ele começa a gravar, né, a fazer gravações sobre os problemas que os americanos ali nas pequenas cidades sofrem, né, relacionados principalmente à moradia, por exemplo, a questões de educação e tal. E nessa época, na década de 70, a revolução em Cuba tá a todo vapor, né? Porque eles estão começando a colher os frutos da revolução. Então, o que acontece? Ele decide ir para Cuba gravar. Ele consegue autorização, vai pra lá. E assim, logo no início, ele chama a atenção do Fidel, porque os equipamentos são muito pesados na época, era bastante coisa, né? E ele levava tudo num carrinho de bebê, né? Ele, com uma pequena equipe, levou até os filhos, né? Em várias das viagens que ele fez pra Cuba. E aí ele já chama a atenção. E tem algumas imagens, assim, muito, muito interessantes, momentos muito interessantes nesse documentário. Fidel olha pra ele, vai até ele, pergunta, fica curioso. Isso acontece em vários momentos, até no auge, assim, de ele acabar se encontrando com o Fidel em várias situações e compartilhar com ele um voo, uma visita histórica que o Fidel faz, onde ele vai discursar lá na ONU e tudo mais. Então ele pega esse voo de ida e de volta, que também rende a ele aí uma série de entrevistas. É estranho, né? Porque se tu vai pelo que se vê aí na mídia mainstream sobre Cuba, é muito esquisito tu pensar, tem um cameraman americano que fica andando por Cuba com uma câmera, filmando tudo, e o Fidel, e aí, cara, beleza? De boa? E pega avião com ele, e filma ele, e sem muitos problemas, né? É engraçado até. Tanto que ele não sofre nenhuma repressão. E assim, lá na frente, já nos anos 2000, já, né, bem mais recente, quando já até há uma abertura bem maior por conta do turismo e tudo mais, é que um policial fala pra ele, não filma não, mas
parece muito mais que é uma questão assim do policial se sentir acuado porque tá sendo filmado, e isso acontece a rodo aqui no Brasil, inclusive com muito mais violência, né? Do que assim uma repressão política, né? Então ele tem liberdade pra caramba, tanto que ele entra em hospital pra fazer algumas reportagens assim até bem tendenciosas, sabe? O ponto maior pra mim é que se você quer entender um pouco melhor, claro que existem livros muito interessantes, existe texto pra caramba por aí, mas também existe uma opção audiovisual muito interessante, e eu diria que esse documentário é um deles. Por quê? Diferente do que algumas críticas que eu vi por aqui já falam, né, de mostrar uma realidade nua e crua, eu não diria que a realidade é tão nua e crua que ele mostra no documentário. Ele mostra, assim, algumas coisas de forma tendenciosa, tipo, que ele quer, inclusive ele fala isso no documentário. Eu cheguei em Cuba idealista, jovem, então ele faz sempre perguntas como se ele estivesse querendo mostrar o pior, o lado pior do que está acontecendo ali, né? Tipo assim, vocês estão tendo problema com comida? Vocês estão tendo problema com isso? Poxa, por que tá assim? Entendeu? Você percebe no discurso dele que tem essa intenção, e lógico, ele é um documentarista, um repórter norte-americano. Seria um pouco difícil também se você não visse ele assim. Mas ele termina essa jornada amando aquele país, sabe? Tendo simpatia pelas pessoas. Ele cria uma amizade por várias das pessoas que ele entrevista. E isso porque ele acompanha famílias específicas durante essa trajetória, os 45 anos que ele viaja até lá em entrevista. Uma delas é uma família de fazendeiros, são 3 irmãos que vivem numa fazenda, numa parte isolada de Cuba, e eles são bastante humildes, assim. A gente aqui em Manaus, por exemplo, a gente tem um contato muito forte com esse tipo de família, inclusive a minha família, parte de pai, é toda do interior, então eu passei muito tempo no interior e eu tive o contato com esse tipo de vida, estilo de vida. Então você vê que são pessoas assim bem humildes, mas alegres pra caramba, assim, muito divertidas, trabalhadoras, uma galera que amanhece indo trabalhar e a última coisa que ela faz antes de dormir é trabalhar também. Outra família que ele entrevista, ele tá entrevistando umas crianças em Havana, né, na rua, e aí uma delas diz que quer ser, acho que veterinária ou enfermeira, né? E aí ele volta, tipo, 15 anos depois pra ver como é que tá a vida daquela mulher, né? Já uma mulher. E depois ele volta de novo e ela já não tá mais lá. Ela foi pros Estados Unidos e ele entrevista o filho dela. E também tem um outro cidadão que ele é, tipo assim, ele é o típico malandro, o cara que faz tudo pra sobreviver, tá tentando ganhar a vida de alguma forma, que inclusive o nome dele é Luiz. E ele mora... Caraca. Já foi garçom, já foi tatuador, já foi coisa pra caralho. Eu super me identifiquei com ele. Ele mora assim na parte que eu diria assim, que seria o centro velho de Havana, né? A parte mais decadente, porque infelizmente sofre por algumas questões de infraestrutura. Ainda tem a infraestrutura antiga, né? De quando eles viviam lá em um regime, sim, bem pior do que o que é hoje. Então, e aí ele vai acompanhando a vida dessas pessoas toda vez que ele vai lá, a cada 5, 7 anos. É muito legal você perceber as mudanças no país, por mais que ele seja um tanto quanto superficial, né? Inclusive falta ao documentário alguns contextos, por exemplo, aquilo que está acontecendo, ele fala rapidamente, mas muita coisa do que está acontecendo é por culpa do embargo, né, que até hoje é imposto sobre Cuba. Tem um documentário chamado The War on Cuba, dirigido, não sei se ele é dirigido ou se ele é só produzido pelo Oliver Stone e o Danny Glover, o ator e o diretor ganhador do Oscar e tal. E eles produziram esse documentário que tá no YouTube em 3 partes, em 3 capítulos, que mostra justamente como os Estados Unidos tentam destruir Cuba através desse embargo, né? A guerra deles não é mais uma guerra de arma, tentaram matar o Fidel 600 vezes, invadir Cuba sei lá quantas vezes, mas não rolou por armas, e a opinião pública cada vez mais olha feio, né, pra esse tipo de tentativa. Então a estratégia mudou, virou um cerco. Em vez de você mandar o seu exército capturar a cidade inimiga, você cerca, não deixa comida entrar, não deixa nenhum tipo de recurso entrar, seringa pra aplicar a vacina de Covid que Cuba produziu, por exemplo, você não deixa entrar, ninguém pode vender pra Cuba.
Então, assim, você vai tentando asfixiar a economia, asfixiar a sociedade e, claro, jogar a opinião pública contra o governo, né? Porque se o governo não consegue te prover nada, se você vai no supermercado e não tem comida porque você não consegue comprar, tu vai no hospital e não tem seringa porque os Estados Unidos deixam de comprar, tu fica achando, porra, esse governo é uma merda, tem que trocar esse governo. Um governo que seja amigo dos Estados Unidos pra gente conseguir ter o que a gente precisa. Aí o documentário, ele tem uma garota que é uma jornalista, a mãe dela é médica, e inclusive a mãe dela foi uma das médicas cubanas que veio pro Brasil. Em um momento do documentário, ela aborda esse momento em que os cubanos no Brasil foram expulsos pelo Bolsonaro, etc. O Bolsonaro acabou com o programa. E, enfim, eu não quero me delongar demais, mas é um bom complemento pra Cuba e o Cameraman, assim, tá na mesma vibe do tipo, veja como Cuba funciona de verdade, assim, com pessoas que moram lá e a menina que mora lá vai te mostrando como é que é. Então. E sobre o embargo, assim, pra quem estiver escutando e pensa assim, mas não é tão ruim. Pensa como foi em 2018, quando a greve do caminhoneiro só deu uma pausada ali, rapidinho, de uma semana. Sim. E foi o caos. Imagina você não ter gasolina, por exemplo, porque você tem um embargo altíssimo em cima da gasolina, que é o que acontece, Sim. por exemplo, com a Coreia do Norte. Então, você tem vários países com embargo. O Biden só fez piorar também. Ainda falou que se continuar as manifestações lá, vai piorar mais ainda. Então, tipo, é só... Isso é bem engraçado, assim. Mas a gente não tem medo desses paizinhos socialistas. Então, tira o embargo, deixa o país ser livre e viver em paz. Pois é. Sim, e é uma parada assim que não faz sentido, porque não faz mais sentido. Eu acho que nunca fez, mas quando tudo aconteceu e o momento político era outro, era uma coisa, mas hoje em dia é impossível, cara, você ver sofrimento das pessoas e você continuar com um embargo porque você não concorda com o que foi a Revolução Cubana. Esse tipo de coisa, esse tipo de atitude que ainda perdura, só mostra o quanto, de fato, o imperialismo não é uma falácia, entendeu? Ele realmente existe. Então, você vai ver coisas como um hospital, já nos anos 2000, utilizando material clínico da década de 60 e 70. Porque não tem, claro que chega coisa lá, mas não chega para todos os hospitais de toda Cuba e com a mesma qualidade. Não chega no Brasil, né, que é um país que tem um sistema de saúde universal, que todo mundo supostamente deveria gozar dele. Então, ainda mais em Cuba, onde há um embargo cruel ainda hoje. Então, é interessante você assistir o documentário por conta de algumas questões históricas, mas também eu acho que é principalmente por ele te proporciona um contato muito real com as pessoas, entendeu? Com o dia a dia delas, com a vida delas, com os anseios delas, com os problemas. Você vê, é impressionante, você vê algumas coisas como eles entrevistando em solo americano quem acabou de chegar de Cuba, e você perceber que são aviões lotados de classe média alta, aquelas famílias tipicamente até muito mais americanizadas, né, por conta de todo o histórico pelo qual Cuba passou. E você vê coisas como pessoas que dizem assim, eu não acredito que você não reclama, porque a gente vive assim. Por uma pessoa que tá passando necessidade, a outra rebate. Mas eu nunca reclamei de Cuba, eu nunca disse pra você que eu queria sair daqui. Eu gosto daqui. Eu não gosto de viver desse jeito. Viver daquele jeito, na miséria, em prédios que são onde eles vivem de forma gratuita, onde eles não pagam nada, mas em situação precária, não é uma escolha, né? Infelizmente eles vivem assim por uma série de razões políticas que não fazem mais sentido hoje em dia. Então é muito interessante porque vocês vão ver de perto a visão mais humanitária possível que a gente consegue de um norte-americano em Cuba, cheia de filtros, dos seus filtros, né? Vocês vão enxergar aqui nesse documentário. E assim, é emocionante porque você vê a trajetória do documentarista, às vezes em que ele vai se conhecendo melhor Cuba, conhecendo melhor Fidel, levando a família e tudo mais, percebe que ele vai cada vez mais se apaixonando pelo lugar, e no final ele fica emocionado de poder ver pela última vez
Fidel, porque logo depois, em 2016, ele acaba falecendo. Então essa é a minha indicação aí de hoje. É muito legal tu ver essas famílias que o Luiz citou, como eles vão envelhecendo e vão mudando, a vida delas vai mudando. A fazenda era desse jeito, mas agora já tá assim. O meu irmão, poxa, felizmente morreu e tal. E aí tu fica, putz, cara, morreu, cara. Pô, são 45 anos o cara acompanhando essas mesmas pessoas, assim. Então tu vai desenvolvendo um apego pelos personagens que ele tá acompanhando. Então é legal quando tu vê que alguém tá melhor hoje, pô, alguém se deu bem de alguma forma. Tu fica triste quando tu descobre que, pô, fulano morreu por isso e aquilo, teve esse problema. E é uma maneira bem legal de mostrar como é a vida lá, sabe? Em vez de só faz um geralzão da cidade, mostra os prédios e mostra coisa, não, mostra a vida das pessoas e assim, e não mostra um recorte, a vida desse cara nesse instante. Não, é 45 anos da vida daquele cara, sabe? Então é bem legal mesmo esse documentário. Aquele cara do Manhattan Connection, que falou assim, só tem 3 coisas que funcionam em Cuba: saúde, educação e segurança. Só isso. Só isso. E eu queria também dizer que tá tendo Olimpíadas e Cuba, que é um país menor do que a cidade de São Paulo, tá com mais medalhas de ouro do que a gente. Então, só queria dizer que... Olha, na verdade, levando em consideração o quanto de fato é investido aqui no esporte no país, isso, claro, ignorando o futebol, não é muito difícil não, né? Outros países ficarem na nossa frente. Exato. Não, na verdade, é um país bem mais pobre e só que com um investimento em esporte muito maior do que o que a gente faz aqui. Que a gente na verdade, fazer bem melhor. Enquanto tava todo mundo conversando, eu na verdade já fui aqui na Netflix, abri, coloquei na lista, dei uma olhadinha mais ou menos no trailer, né? Não. Eu dei uma olhadinha no trailer e, cara, gostei bastante. É bom ter alguma coisa fora desse, como o Thiago disse no começo, da nossa comunicação mainstream, né? Que dá esse olhar alternativo sobre Cuba. Porque quando a gente vai ver nos jornais, eu falo isso como jornalista no caso, a gente sempre vê aquele mesmo estereótipo de Cuba, o país atrasado, um discurso que vem sendo repetido desde a década de 70 e nunca foi atualizado. Por quê? Porque países como os Estados Unidos continuam mantendo lá os bloqueios, né? E as pessoas deixam como tá, não procuram conhecer de verdade o que é por lá. Não só isso, né? Tem a questão da narrativa, de você mostrar que esse país, nossa, olha como lá é horrível, olha como lá... Sim. Trazer esse lado também vilanesco, né, pro país. Isso é uma questão de narrativa mesmo, né? Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. O joguinho que eu vou indicar se chama Turnip Boy Commits Tax Evasion. Traduzindo pro bom português, até porque meu inglês é uma bosta, Garoto Nabo sonegou impostos. É um joguinho em pixel art muito bonitinho, visão top-down, estilo Zelda, os Zeldas antigos, em que a gente, obviamente, é um garoto nabo, acaba tendo que trabalhar pro prefeito Cebola, que é um corrupto filho da mãe. Logo no começo do jogo, a gente decide que não vai trabalhar pra ele e que, na verdade, vai derrubar ele, né? E pra pegar a nossa casa de volta. Revolução, olha aí, ó. E é um joguinho, ele é muito gostosinho, dá pra zerar no mesmo dia que tu compra, mas vale a pena. Eu tô vendo aqui no How Long to Beat, que é um site que mostra quanto tempo dura o jogo. Ele tá com 2 horas e 41 minutos, é a média de gente que completa 100% ele. Isso, ó, eu, por exemplo, que fui querendo aproveitar também, né, porque eu peguei numa madrugada pra jogar, já tava com um pouco de sono, mas eu queria continuar jogando, eu fechei o jogo em 4 horas aqui, fazendo tudo bonitinho, fazer ele 100% mesmo também. E ó, ele é muito gostosinho. Tem uma referência muito legal a Jojo Bizarre Adventure no lugar das cenouras lá. Quem for jogar vai curtir bastante essa referência. Fiquei curioso. Cara, é uma referência muito simples a uma cena muito característica dos animes que, inclusive, virou meme na internet um tempo atrás. A pessoa, quando chegar lá e ver, vai sacar na hora. Se é um fã de Jojo, vai sacar na hora. Também tem umas referências a Evangelion, aos animes japoneses em relação ao final verdadeiro do jogo.
Porque a gente tem 3 finais. O final básico, o final que a gente lasca tudo e o final verdadeiro. Não vou dar spoiler aqui, mas vale a pena fazer o final verdadeiro. A galera vai pegar umas referências asiáticas aí sensacionais. Além disso, tem uns colecionáveis do jogo, né? Uns chapeuzinhos que o garoto Nabu usa, que não interfere em nada na gameplay. Mas é legal a gente ficar trocando de vez em quando pra estar com um visualzinho diferente. Tem muita piadinha interessante ao longo das conversas do garoto Nabu com os outros personagens. Eu achei a gameplay, principalmente na parte do combate, competente. Não é perfeita, a gente consegue sentir uma falha aqui, outra ali, mas é muito competente. Tem os quebra-cabeças divertidos também. Não é nenhum código da Vinci de quebra-cabeça, mas é uma coisa divertida, gostosa, sabe? E tem um astral muito gostoso. É completamente diferente do que eu achei que fosse quando tu falou. Se você só negar imposto E derrubar um prefeito, eu achei que ia ser sobre administração de recursos e escolhas. E não é por isso que eu falei. Que é uma, sei lá, cebola batendo nos bichos numa floresta, assim. É por isso que eu Zelda mesmo. Por isso que eu tratei de deixar claro, é estilo Zelda, ou seja, a gente vai ter combate, vai ter exploração, navegação, e dentro de tudo isso, a gente vai derrubar o prefeito, que ao longo da história é um pequeno spoiler que eu vou dar, mas que não estraga a experiência, porque a gente descobre que o prefeito Cebola, ele era um mafioso, e isso tem muita relação ainda dentro da história. Entendi. E ao longo do gameplay, outro colecionável que a gente tem é justamente notas fiscais e documentos, livros, revistas relacionadas a imposto e taxas. E uma das missões do garoto Nabu é coletar todos esses documentos e rasgar todos eles. Caraca! Genial! Isso tá me parecendo algum tipo de cutucada em Animal Crossing. É um jogo fofinho de coisinha de tu fazendo, de tu cuidando de jardinzinho e horta, só que tudo começa porque tu tem uma dívida gigante e tu precisa pagar essa dívida pra um cara que é dono da terra, um negócio assim. Isso é Idiota. O jogo, ele tá disponível apenas pra Nintendo Switch e computador. No caso, eu joguei no computador. Ele é um jogo muito leve. Pra ter ideia, pra rodar ele, precisa do quê? Um processador com no máximo 1.2 GHz, 1 GB de memória RAM e 600 MB de espaço disponível no computador. Ou seja, qualquer batata roda. Olha aí, ó. Vocês pegaram essa? Ele fez uma referência. Até no computador do milhão roda esse jogo aí. Olha. Nossa. Bom, vamos lá. Vou indicar um jogo que eu joguei nesse fim de semana e que entrou recentemente no Game Pass. O nome do jogo é Last Stop. Algumas coisas me chamaram a atenção de cara nesse jogo, me fizeram querer jogar, que foi, primeiro, o jogo parecer ser focado na história e não em gameplay, eu sempre prefiro. Uhum. 2, que jogos desse tipo costumam ser curtos, eu adoro jogo curto, então tu falou que o joguinho do Cebola era tipo 2 horas, eu falei, perfeito então. E 3, ser da Anapurna, né, que é uma menina que eu sigo no Twitter. Não, mentira, é uma empresa publicadora. Uma moça muito legal que publica a Anapurna Interactive, que tem um gosto muito parecido com o meu, então geralmente eu gosto dos jogos dela. Inclusive eu fiquei muito triste. Na verdade já tava antes, que eu já sabia, né, porque o Stray, que é um jogo que você controla um gato num mundo cyberpunk, ganhou um trailer recentemente agora, e é exclusivo do PlayStation pra console, então acho que deve ser crime jogo de gato ser exclusivo pra qualquer console, acho que todo mundo deveria poder jogar. Mas vamos lá, Last Stop conta a história de 3 personagens que vivem em Londres. Um é um pai solteiro de meia idade, que eu ia dizer que ele cuida de uma garotinha, mas na verdade é ela que cuida dele. A gente tem também uma mulher que é ex-militar, trabalha numa agência privada de inteligência e espionagem. Não fica muito claro o que eles fazem, mas o pai dela, que é marxista, diz que ela trabalha pra fascistas. Caralho. E ela é uma escrota, ela é muito escrota. Ela é uma mulher muito escrota. E a gente tem também uma garota de uns 16, 17 anos, com seus problemas de adolescentes, tipo, minha irmã mais velha me enche o saco pra ser mais responsável. Eu gosto do menino, mas a minha amiga também.
E a gente sequestrou um cara e mantém ele amarrado num prédio abandonado porque ele pode ser um alienígena. Essas coisas de adolescente. Quem nunca? Essa é boa. Quem nunca? E as histórias desses 3 personagens são contadas em capítulos, e é como se cada personagem fosse o protagonista de uma série de TV diferente, inclusive com nome pra série. Os capítulos da garota são da série Stranger Danger, que eu acho que no Brasil ia chegar como Não Fale com Estranhos. O do pai com a menina é o Paper Dolls, que são aquelas bonequinhas de papel que tu troca a roupinha que também é de papel e tal. Em algum momento faz sentido isso no jogo. A da mulher é Domestic Affairs, que seriam assuntos domésticos, mas nesse contexto de agência de inteligência militar e tal, talvez seja algo mais tipo política interna, não sei. Tipo, a CIA nunca se mete em Domestic Affairs, sabe? Isso é pro FBI, tipo isso. Cada série tem sua própria tipografia, como se fosse tipo a marca do seriado mesmo, e cada história tem uma clara diferença de tom. No do pai da garotinha é mais leve, parece uma comédia, é um filme da sessão da tarde. Até no que acontece no primeiro capítulo é bem sessão da tarde, assim. E é o seguinte, não é spoiler porque é o primeiro capítulo, vocês precisam saber pra entender. O carteiro vive trocando a correspondência desse cara com outro cara que tem as mesmas iniciais, que mora em outro prédio. Então ele tá sempre indo encontrar o cara pra desfazer a troca. E esse cara, ele é bem diferente dele. É um cara jovem, bonito, que vai pra academia, tem um celular caro, tem um apartamento melhor. E um dia eles se encontram no metrô, esse rapaz derruba um velho, o pai vai lá e tenta ajudar o cara a levantar, o velho tá de mau humor, fala, solta minha maleta, que tá querendo roubar minha maleta, e aí rola uma confusão lá, o velho segura o braço dos dois e diz, vocês são perfeitos um pro outro. E aí rola uma luz verde saindo de um bracelete que ele tá usando, e aí ele vai embora, e cada um vai pro seu lado. E aí no dia seguinte, como num filme da sessão da tarde, o pai acorda, percebe que ele tá no apartamento do outro cara, vai no banheiro e descobre que ele está... Exatamente, descobre que ele tá no corpo do cara, igual Se Eu Fosse Você, ou Sexta-feira Muito Louca, vice-versa. No Domestic Affairs, que é o da mulher, já é um tom completamente diferente desse, assim. Esse aí já tem um clima de thriller, tipo, essas séries tipo NCIS, 24 Horas, com um drama pessoal. Tem uma mulher que tá tendo um caso, e aí ela tem toda a questão da relação com o marido dela, com o filho dela, sendo que ela dá mais importância pro trabalho, então ela tá sempre tendo que dar desculpa pro marido, e não sei o que, a relação deles tá bem ruim. Obviamente ela tá chifrando ele, né, então não tinha como tá tão boa. Ela tá estressada no trabalho porque chegou uma novinha que tá competindo com ela por uma vaga na empresa, então tem tudo isso aí rolando. E no terceiro, que eu tô falando terceiro, mas você pode jogar em qualquer ordem, assim, você escolhe qual personagem você quer jogar primeiro, quer jogar depois e tal. A gente tem o Stranger Danger, que já tem um clima mais Doctor Who, assim, ou essas outras séries sci-fi britânicas. Ele parece muito uma dessas séries sci-fi britânicas, assim. E tem essa garota e os amigos, e eles estão espionando um cara bonitão da vizinhança, que eles acham estranho, porque ele vive chegando de noite em casa com mulher, com homem, e segundo o amigo dela, ele nunca vê ninguém saindo da casa. E aí ele formula algumas teorias nada a ver, assim. É excelente a teoria dele, é ótima. Ele diz que o cara tá fazendo um exército guerrilheiro. Isso, igual no Clube da Luta, né? Porque ele leva as pessoas lá pra dentro, elas não saem. Aí tipo a amiga fala, será que não é um surubão que eles estão fazendo lá? Grande surubão. Exatamente, é muito bom. Tirando a parte do surubão, tem o episódio do Doctor Who, que é a casa do segundo andar, acho que não sei se o Yuri lembra, que é exatamente isso, que é um cara, o Doctor fica na parte de baixo e o cara meio que tá levando as pessoas pro segundo andar da casa. As pessoas estão andando na rua e ele vai levando as pessoas pro segundo andar. Aí descobre depois que tem uma nave lá e tudo mais, mas é meio que isso. ET faz essas coisas, faz sentido. E aí eles estão espionando esse cara, um dia eles resolvem seguir ele quando ele tá saindo de casa, e até um prédio antigo abandonado, que é um ginásio antigo com piscina e tal, e ele tá nadando na piscina, até que de repente ele começa a emitir uma luz verde e a brilhar. E aí a menina, meu Deus, que bizarro, o cara tem superpoderes, é um alienígena, filma isso rápido. Aí ela vai tentar pegar um ângulo melhor pra filmar, e ela acaba derrubando uma parada, faz um barulhão, e eles saem correndo, mas ela tropeça quando eles estão fugindo, o cara chega por trás e vai tentar ajudar ela a levantar, só que a amiga dela chega com um cano, um pedaço de pau, não lembro, e acerta a cabeça dele. Meu Deus. E aí eles têm a grande ideia de amarrar o cara numa cadeira e manter ele sequestrado até descobrir o que fazer, porque a menina tem medo que ele chame a polícia, inclusive porque a irmã dela é policial. Porra, gostei da personagem. Gostei dos adolescentes aí, parece bem divertido. Esse foi de início que eu achei mais divertido, assim.
E esse é o primeiro capítulo de cada história. As histórias inicialmente não têm ligação, mas depois elas vão se ligando no mesmo universo. Tipo, o marido corno é o professor da menina na outra história, entendeu? A novinha que tá competindo com a gente lá é amiga daquele bonitão da academia, do cara J. Então ele vai se intrincando. É tudo ali em Londres, assim. Você não falou que tem uma introdução, né? Antes de você entrar. Eu pulei a introdução. Ah, tu pulou? Não pulei jogando, eu pulei aqui pra falar. Pulou de comentar. Pulei de comentar. Mas também é uma introdução, tipo, que parece muito série sci-fi, assim. É tipo, tem um garoto e uma garota, e alguns anos atrás, tipo, não lembro quantos anos atrás, mas não sei, talvez década de 70. Isso, acho que é. Aí eles jogam um tabuleiro e aí eles entram dentro do tabuleiro, é isso? Não, eles estão, por algum motivo, fugindo da polícia nos metrôs de Londres. Ele pegou o chapéu do policial, moleque sem noção, é muito idiota. É muito adolescente idiota. Ele roubou o chapéu do policial, a polícia tá correndo atrás deles, e aí tá ele com a garota, e eles vão descendo cada vez mais nos túneis, assim, entrando em lugares com acesso restrito. E até que eles chegam numa porta que ele abre e tem uma luz verde, que não dá pra ver o que tem. E aí a garota falou, tu é muito cagão, eu vou entrar. E ela entra na luz e o cara não entra. E aí, tipo, legal. Esse é o prólogo. Eu escutei um pouco sobre ele, assim, em outros podcasts, e aí uma coisa que, assim, que algumas pessoas acham uma crítica, não sei como é que tu levou isso, é que ele não é muito de escolhas. Uhum. Assim, você não sente que ele vai realmente moldar a tua história. Você, na verdade, tá vendo uma história sendo contada, na real, né? Exatamente. Cara, é muito um seriado que tu tá assistindo, ou um filme. Até na questão da mecânica. O jogo é completamente no trilho. Tu entra no cenário, não é um cenário, é uma cena. A câmera tá num ângulo bem cinematográfico, como se fosse uma série de TV mesmo. E tu tem que mexer o bonequinho pra ele ir de um ponto A a um ponto B. Tu não pode explorar o cenário, tu não tem como clicar em objeto pra ver melhor, ler alguma coisa. Tu realmente só tem que levar o bonequinho do ponto A pra um ponto B, assim. Pode ser um pouquinho maçante, né? Por isso que o Emerson acho que falou que algumas pessoas criticaram, pra outras pessoas não é um problema. Pra mim não é exatamente um problema, mas eu entendo que pra certos jogadores pode ser meio boring. Assim. Se a pessoa tá chegando achando que vai encontrar algum jogo da Telltale, assim, uma parada assim, ela vai ficar bem frustrada, sabe? Mas é mais realmente você acompanhar uma história, tendo ali por ali um pouco de influência, mas não é que você... eu quero escolher que ela volte com o marido, não sei, um exemplo assim, bobo. E tipo, não é isso que vai acontecer, vai ser o que a história quer contar, né? Tem determinados momentos que tu precisa apertar alguns botões, por exemplo, mas são completamente dispensáveis. Tipo, tá muito claro que eles só colocaram ali porque... Ih, caramba, isso aqui era pra ser um jogo, né? Mas não faz a menor diferença, assim. Tá lá só pra constar. Pra passar o tempo. Isso, é a mesma coisa as decisões. Inicialmente, parece até que vai ser um jogo de tomada de decisões e diálogos, assim, tipo os da Telltale, ou Life is Strange, Oxenfree, mas muito rapidamente tu percebe que não faz a mínima diferença a opção de diálogo que tu escolhe. A mínima. As respostas são todas parecidas. O outro personagem responde sempre igual, independente do que tu fala. Até quando é diferente, é uma diferença mínima. E na próxima frase o jogo já vai levar a situação para onde ele quer levar, independente do que tu queira fazer ou falar. Etc. Só tem uma decisão para cada personagem que faz alguma diferença, e é no último capítulo. Dependendo do que tu escolher, vai ter um de dois finais diferentes, assim, para cada personagem. De resto, realmente, o jogo tá te fazendo escolher opções de diálogo, acho que só pro teu controle não desativar por inatividade mesmo, assim. Tu chegou a jogar o outro do mesmo estúdio? Qual? O Virginia. Virginia, joguei, que é uma agente do FBI, né? Isso. Joguei. E assim, eu acho que o diferencial... Não tinha fala nenhuma diferente desse jogo. Não tinha nenhum diálogo. Não falava nada, era só música. E o que eu achava mais foda nele... É bem curto também, acho que umas 2 horinhas mesmo. Mas o que eu achava mais foda nele é que ele tinha cortes, que nem de cinema, assim. Então, tipo, tu tá andando no corredor, aí tu começa a andar no corredor, tu já cortava, tu já tava na porta abrindo, assim. E aí tu tomava meio que um susto, assim, tipo, tu não tá acostumado, sabe, a ver esse tipo de edição num jogo, assim, como se tivesse jogando um filme, assim. É bem legal, é bem bacana. Uma vez a gente gravou um episódio que foi o 43, que era jogos que dariam bons filmes. Não sei se tu lembra, Emerson. E a gente discutiu Life is Strange.
Que apesar de que a gente concorda que daria um bom filme, a gente comentou muito que muito da experiência e da história se perderia, né? Porque tuas decisões têm consequências, a história muda totalmente de acordo com o diálogo que tu escolhe. Em Last Stop, não, assim, ele podia perfeitamente ser um seriado. Inclusive, em determinado momento, eu desejei que fosse. Porque eu gostei tanto da história que eu preferi ter assistido ela, por exemplo, com a Jéssica, do que jogado sozinho, entendeu? Ele seria mais acessível como história se ele fosse um filme ou um seriado do que um jogo que a pessoa tem que ser gamer e tal. Mas isso não foi um problema pra mim. Talvez seja pra alguns jogadores. Eu gosto muito desse tipo de jogo e a história é muito boa. Cada capítulo tem uma revelação, um acontecimento, um desenvolvimento importante pra história. E termina num cliffhanger que te deixa pilhadaço assim pra ver o próximo. No fim, acho que são 7 capítulos, se eu não me engano. Não sei se são 6 ou são 7. Mas o último capítulo converge. Os 3 personagens estão juntos no último capítulo, tu controla os 3 numa situação bizarra que fecha tudo, inclusive aquele prólogo. Que aqueles 2 personagens, tu acaba... então isso que aconteceu. O jogo ele tem umas 6 horas de jogo, então dá pra jogar inteiro assim no fim de semana, de boa. E tá no PES, né? Então, cara, se você tem um PES, vale bem a pena jogar esse jogo. Eu gostei bastante. Eu ia comentar isso aí que tu falou sobre o cliffhanger, porque eu só joguei um dos capítulos, que é o dos adolescentes, mas dá pra sentir bem que tem assim, uma experiência em roteiro ali, sabe? Porque, claro, é o foco do jogo, ele é uma narrativa, e basicamente é isso. Então tem ali elementos de roteiro que te interessam a continuar aquela história. E eu basicamente fui no jogo porque eu gosto muito de Life is Strange. E eu gosto muito por causa do Mapingo, porque foi uma indicação daqui bem antiga. Quando eu comprei o meu Xbox, foi tu, inclusive, eu acho, Thiago. Acho que foi, provavelmente. Quando eu comprei meu Xbox, foi o primeiro jogo que eu baixei e joguei. Então, quando eu vi o trailer desse jogo, eu olhei, caraca, tem alguma coisa aí de Life is Strange que eu quero repetir essa experiência. E por mais que não seja a mesma coisa, é bem interessante, tem uns elementos de roteiro bem legais aí. Em termos de história é bem divertido. Assim, se você... É porque dependendo da história que tu começa a jogar, por exemplo, se tu começa nesse da garota, que no final tu já tem esse cara verde brilhando, talvez tu entenda que, então ok, é pra cá que a história vai, assim, tem esse elemento bizarro. Mas se tu começa, por exemplo, na da mulher, que é um thriller, e ela lidando com marido, filho, trabalho, em algum momento vai ficar égua. Tipo, do nada virou essa bizarrice, né? Então... Vai ser que nem aquele filme da Julianne Moore, acho que é Esquecidos, que ela chega em casa, aí ela não... Tipo, todo mundo diz que ela nunca teve um filho. Ela, não, mas eu tive meu filho. E aí ela vai nas fotos, não tem mais foto em casa, e aí ela vai na polícia, ninguém lembra que ela teve um filho, as amigas dela dizem que ela nunca teve um filho. Ela fala, mas eu lembro dele, não sei o que. E tu fica, caraca, que louco, né? Será que é alguma conspiração, não sei o que, quando vê os ETs. Porra, eu já ia falar. Essa tua referência faz mais sentido do que você imagina nesse jogo. Opa! Porra! Mas assim, pelo menos no jogo, no trailer já mostra, eu vi o trailer, né, no Last Stop, já mostrava que tem alguma coisa de sobrenatural ali, um negócio de ET, já tem uma parada ali estranha. Nesses Esquecidos, não. Então, tipo, é muito do nada, assim, você tá do nada, vendo do um nada. filme de conspiração, assim, de FBI. E é um baque, tipo, um cara tá lá falando, aí do nada vem uma parada assim, pega ele, assim, tu fica... Caralho, que porra é essa? Então, vocês falaram várias coisas e eu vou contradizer basicamente todas elas, porque eu vou falar de um jogo que não é curto, vou falar de um jogo que não tem ET, e vou falar de um jogo mas que é igualmente bizarro em alguns momentos.
E não tem muita coisa de vegetal. Tem vegetal, mas não no que vocês imaginam. Eu vou fazer parte 1, parte 2. Já vou aqui dizendo que eu tô no próximo indicações, porque eu vou jogar a série toda já. Mas dessa primeira parte eu vou apresentar a série e na próxima eu só dou um detalhezinho do que eu achei dos outros. Por quê? Porque eu vou falar de uma série chamada Yakuza. Essa é uma série criada por Toshihiro Nagoshi. Lá no Japão, ela tem o nome de Ryuga Gotoku, que significa como um dragão. Que é meio engraçado, que acabou sendo o nome do episódio 7, Like a Dragon, né? Mas não é esse nome lá no Japão. Lá é como dragão e aqui veio como o nome de Yakuza. Ela tem uma história muito engraçada por trás, porque o seu criador, o Toshihiro, ele começou a pensar em criar, ele teve contato com jogos em 1989, e antes dessa época ele estava querendo fazer uns filmes. Uma coisa meio Kojima, né? Kojima também tem uma história meio parecida, que ia ser cineasta e acabou caindo nos games. E é a mesma coisa com o Toshihiro, né? Ele queria fazer cinema, só que não estava dando muito certo. E ele acabou sendo contratado pela SEGA e participou de vários jogos, muitos jogos antes. Só que ele, na época, que ele ainda era um funcionário, funcionário bem mais básico e participava ainda da empresa, ele ia pro Distrito Vermelho ali do Japão, lá de Tóquio. E ele ia beber, ia conversar com os amigos, e ele começou, tipo, porra, isso aqui é muito massa, né, cara? Tipo, esses bares, esse clima, não sei o quê. Cara, que tal a gente fazer um jogo aqui, tipo, que se passasse nesse clima todo aqui, dessa área aqui e tudo mais. E aí o pessoal meio que, a SEGA com certeza falou assim, não. Não, para a boca, senta lá, Cláudia, né, para com isso. Só que ele meio que apostou a vida dele, assim, tipo, ele falou que, ó, eu posso ficar responsável pelo jogo, vocês me veem aí um custo, aí acho que ele tinha pedido 1 bilhão de ienes, acho que daria uns 25 milhões de reais, ou de dólares, não lembro agora de cabeça. Eu faço o jogo e se ele der errado, vocês podem me mandar pra rua. Isso. É mais ou menos isso. Assim, vocês podem me demitir, eu faço o que vocês quiserem. Tipo assim, eu viro a minha alma de vocês, assim. Vocês fazem o que quiserem comigo e nunca mais eu falo nada, sabe? Não peço mais nada. E quero fazer esse jogo. Aí a SEGA meio que, tá bom, né? O cara tá dizendo aí que, sei lá, ele dizia que pagava diferença, sei lá, ele ia fazer tudo pra ter o jogo. Aí a SEGA meio, tá bom, toma aí o dinheiro. E aí ele teve 2 anos de produção, e 2 anos fazendo, com certeza quebrou e saiu o dobro, saiu 2 bilhões de ienes, o preço total sempre, do jogo. Nunca saiu do lançamento. E aí ele lançou o jogo em 8 de dezembro de 2005, o primeiro Yakuza. Isso só no Japão, porque ele demorou mais de um ano pra sair no Ocidente. Ele saiu apenas lá no Japão e vendeu bem. Ele conversou com em torno de 100 marcas, porque ele queria muito específico, sabe? Ele queria as coisas muito específicas pro jogo. Então, tipo, ele queria o nome das bebidas reais, ele queria as marcas de bolsa, de relógio, de terno, tudo real. Eles gastaram dinheiro indo pros bares, estava lá no orçamento. A gente vai ter que ir pro bar a beber, porque a gente tem que sentir, né, qual é o processo. Era isso que ele queria, no final das contas. Era isso que ele queria. De campo. O cara conseguiu financiar pesquisa de campo. Safado. Ele teve que conversar com meninas já do Distrito Vermelho. Ele teve que fazer muita coisa. E também ele chegar a conversar com tatuadores reais da Yakuza pra criar o design de cada tatuagem atrás dos Yakuza mais famosos que aparecem no game. Assim. Então, tipo, é bem interessante o trabalho que se tem pra fazer o jogo, né? E quando a gente falava de Yakuza, eu mesmo, quando eu fui jogar o primeiro não, meu primeiro contato lá, quando eu tinha um PS3, que eu baixei a demo, eu tava esperando uma coisa meio GTA, assim. Porque parecia GTA. Quando você olha pra Yakuza, você acha que é GTA, assim. E não tem nada a ver, cara. Tipo, se você tá com esse tipo de pensamento, foi a minha decepção quando eu vi que, não tem nada de GTA. E realmente não tem nada de GTA. O GTA asiático se chama Sleeping Dogs, que se passa em Hong Kong, exatamente. Inclusive. É bom jogo, por sinal, podem jogar. Muito bom. E acho que o melhor clone de GTA que tem é o Sleeping Dogs mesmo. Mas voltando. E aí, ele, na verdade, ele teria mais a ver com Shenmue.
que é uma outra IP que tem do Japão. Acho que saiu 3 um dia desse, aí acho que foi ano passado, eu acho. Sim. Até ano passado. E um detalhe curioso rapidinho, Emerson. Todos os Yakuzas e também Shenmue, se não me engano, estão disponíveis no Xbox Game Pass para console, computador e também nuvem, ou seja, dá para jogar no celular. O Game Pass, acho que mês passado, ou retrasado, foi em junho, saiu todos, sabe? Porque até o 7 tá todos. Que lançou, Incluindo o spin-off Like a Dragon, que é o jogo mais recente da franquia. Ele não é spin-off. Ele é o 7? É o 7 mesmo, é o 7. Yakuza 7. Aqui que veio com o Like a Dragon. Abandonou a numeração então, né? Aqui. Lá ele ainda é Ryuga Yakuza Kiwami. 7. Ah, tá. Lá Yakuza Kiwami 7. Tá bonitinho de 1 a 7, porque aqui é tipo... De 1 a 7. 1, 2, 3, 0... Alpha, igual Street Fighter. Na franquia principal são 8 jogos. Yakuza 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E também tem Cara, que mania que o americano tem de cagar a numeração de jogo, né? Com a traje. Não, aqui foi... Calma aí. Eu vou explicar. Deixa eu explicar, rapidinho. Vamos lá. Aí, ele... voltando, ele é parecido com Shenmue. Acho que é o jogo mais parecido, que se você tá procurando alguma coisa. Se você nunca jogou Shenmue, tá uma boa porta de entrada, que é jogue Yakuza, não joga Shenmue. Shenmue eu acho que envelheceu meio mal, mas... Se você nunca jogou Shenmue, não joga outro jogo. Tá doido? Shenmue envelheceu muito bem. Ainda mais pra época que ele foi publicado. É um jogo de Dreamcast. E aquele jogo tem um nível de... no Brasil. Um nível de... Exato. Também foi lançado pra outras plataformas. Mas Shenmue tem um nível de detalhe absurdo, mesmo pros padrões de hoje. Gente, cara, é feio demais. Não. A nostalgia tá falando mais alto, Yuri. Não é nostalgia porque eu joguei Shenmue 1 recentemente. Aquele jogo, claro, tem visual quadradão de PS2? Tem, mas ainda é um jogo bonito, jogabilidade ótima. E por mais que o mundo aberto, entre aspas, dele seja condensado, pequeno, ele é muito bem preenchido, muito bem detalhado. Pelo amor de Deus, não vamos me falar que Shenmue é ruim, não. Pelo amor de Deus. Pô, gente, qual é? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos viajar pra grid de alguém. E aí, lançaram o primeiro jogo, Yakuza, e foi muito bem recebido no Japão. Aqui no Ocidente, ele sempre foi meio visto de mau olho, vendeu super mal. E aí teve o 2, 3, 4, 5, e até que, pra facilitar aqui o Ocidente... Porque assim, quando você vê uma série meio longa, você tem uma dificuldade de entrar nela, né? Então é sempre bom você ter algum tipo de facilitação, né? Tipo, ou alguma numeração, ou algum remake, alguma coisa pra que você entre nela. E aí eles tiveram a ideia, em 2015, né? Eles lançaram o Yakuza 0, que conta a história antes do primeiro Yakuza, e que ele ele tem um gráfico melhor, assim, é tudo reformulado pra PS4. E que também tem pra Xbox, mas essa geração, né, a geração agora passada, e, tipo, tinha tudo melhor, assim, tudo melhor, e tava contando a história e tudo mais, e aí já foi um sucesso aqui no Oriente. Lembrando que mesmo os primeiros Yakuzas, eles tinham o Mark Hamill como dublador, quando vinha pra versão dublada em inglês. Legal. Luke Skywalker. Ele faz o personagem do Majima, que é meio que um Coringa mesmo. Então ele meio que só faz... Mantendo o padrão. Mantendo o padrão ali. E aí, explicando o que o Yuri comentou, quando foi em 2016, eles fizeram um remake do primeiro Yakuza, saindo agora como Yakuza Kiwami, que é o remake do primeiro, com os gráficos do Yakuza 0. Entendeu? E aí você também, pra aproveitar que tava todo mundo já curtindo o Yakuza 0, que vendeu bem, já aproveitava e já entrava na série e aí já ia pros outros. E o que é Yakuza, né? Eu joguei o Kiwami primeiro, joguei mês passado, e eu joguei o Yakuza 0 depois. Joguei na ordem ao contrário, né? Porque eu já tinha ouvido falar que o 0 é muito bom, então eu queria jogar um menos bom pra não depois ficar com aquele gostinho de o outro era melhor. Eu joguei logo o Kiwami e depois joguei o 0. E cara, foi muito bom, cara. Tipo, o Japão,
ele tem... Durante ali a década de 60, 70, teve um boom dos filmes faroeste, né? E isso não chegou no Japão, assim. Lá chegou através de vários filmes do estilo Yakuza, que era o faroeste, mas era o faroeste deles, assim, se passava na cidade, tinha vários planos, assim, mais maluquices, assim, tipo, de conspiração, e era aquele tiroteio que nem o faroeste, mas que ocorria na cidade, com um estilo meio que juntava um pouco, tem até um filme, tipo, acho que é Hanabi, acho que é Hanabi o nome do filme, que é o mais famoso desses filmes lá do Japão, que eles começaram, que eram filmes que juntavam essa violência e essa parte mais séria, assim, né, usando um tema como os Yakuza, mas juntou de uma forma juntou com um pouco de comédia e piada, uma coisa mais pra quebrar o climazão, assim, com várias outras cenas não se levando muito a sério. E aí se criou esse estilo de cinema Yakuza que ficou muito popular nessa época, lá no Japão. Sim. E o diretor é muito fã disso. O diretor do jogo era muito fã desses filmes e ele quis passar isso pros jogos, e pra mim ele passou perfeitamente. No jogo ele se passa todo em Kamurocho. Kamurocho, ele é uma representação, uma versão fictícia de um bairro que realmente existe lá, que se chama Kabukicho, que é um bairro meio que da luz vermelha lá de Tóquio. Tanto que se você souber andar eu já vi comparações e é idêntica, assim. Então, se souber andar no jogo, possivelmente vai saber andar também no mundo real. Ele tem mais de 100 marcas que até hoje são envolvidas com o jogo, que possivelmente é o que paga o jogo. Porque as marcas hoje em dia querem aparecer no jogo, então elas financiam parte do que está acontecendo lá. E o jogo, eu ainda não entendo a história. Não me diga! No jogo, você vive muito como Kamurocho, assim. Você vive muito o bairro. Então, você tem as comidas, você tem a autorama, os boliche, os cabarés, você tem os bares, você tem os lanches, você tem até a comida de rua, assim. Eles têm todo um trabalho de colocar os NPCs, assim, muito bem, assim, a parte cultural, assim, você realmente sente que você tá em um bairro, assim, do interior do interior de Tóquio ali. Então, é bem massa, assim, o trabalho que eles têm artístico, eu quero dizer. Então, beleza. Você controla um personagem chamado Kiryu. Kiryu, amigo. E ele é um Yakuza, e ele tem uma tatuagem de dragão nas costas, e ele é conhecido como o dragão do dojo, né, dele, que ele faz parte. Por isso que eu acho que o nome do jogo é Como Dragão, por causa do nome dele, né, Como Dragão. Qual é o estilo de jogo, né? Eu diria que ele é uma evolução, vai ficar muito engraçado isso, mas vocês já jogaram no Street of Rage? Sim. Aquele mesmo de ladinho, de porrada, sim, ou então aquele... Inclusive o 4 tá maravilhoso. Do Tartaruga Ninja, sabe? Aqueles jogos assim que é o famoso anda e dá porradinha. Então, eu acho que o beat'em up, eu acho que o Yakuza ele é uma evolução do beat'em up, porque ele é o beat'em up, assim, total. Tipo, você tem os combos, é aquele estilo de jogo, só que em 3D. Né? E é bem surpreendente, assim, eu fiquei meio surpreso também quando eu vi, que eu falei, nossa, é um beat'em up, no fundo é um beat'em up, no qual você pode andar pela cidade, tem toda uma narrativa e tudo mais. As duas histórias do Yakuza Zero e do Yakuza Kiwami são muito boas, mas eu vou pegar o Zero como exemplo. No Zero, você controla também o Kiryu, ele tá novinho ainda, ele tem acho que 20 e poucos anos, se passa em 95, se eu não me engano. 95 ou 94, agora não lembro. Mas se passa nessa época aí. Lembrando que os outros Yakuzas, desde o primeiro que saiu em 2005, ele se passa exatamente no ano que sai o jogo. Então o primeiro Yakuza se passa em 2005. O segundo se passa acho que em 2006, porque saiu um ano depois. Aí depois o outro sai em 2009 e vai. Até hoje se passa no tempo certinho. E eles vão atualizando a cidade, né? Isso é massa. É bem bacana isso. E aí, tipo, qual é a história do primeiro Yakuza? O Yakuza Zero que eu joguei. O Yakuza Zero, ele conta a história do Kiryu. Ele tá entrando, ele tinha acabado de entrar na Yakuza. E ele tá meio que batendo em um cara pra tirar dinheiro dele, né? Porque ele é qual é o nome que se dá? Agiota. Um agiota.
E ele tá cobrando dinheiro do cara, o cara não quer pagar, e ele tá quebrando a cara dele e tudo mais. Só que isso é meio engraçado, assim, os Yakuza, eles não são acostumados a usar arma. E tipo, se eles matarem alguém, dá merda, sabe? Então eles só quebram a pessoa, mas eles não podem matar a pessoa. Então, ele quebrou o cara que tava devendo e deixou num bequinho assim e foi embora. Saiu com dinheiro e foi dar o dinheiro pro cara que pediu pra ele fazer isso. Aí deixou o dinheiro, beleza. Aí foi comer suas coisas. Quando ele vê na TV, o cara que ele tinha acabado de bater foi encontrado morto com 2 tiros. No mesmo lugar que ele deixou. E aí, dá uma merda inacreditável, porque a Yakuza quer a cabeça dele, porque acabou matando alguém, o que vai dar muita merda, ou seja, ele tem que ser preso e deixar o dedinho. E isso tá dando muita merda, principalmente porque dentro da Yakuza tem toda uma politicagem pra tentar tirar o cara que colocou ele na Yakuza, porque eles também têm essa hierarquia, tipo assim, você fez merda? Quem foi que te colocou aqui? Foi fulano? Então ele também vai embora, vai sofrer as consequências também, entendeu? E aí, meio que a narrativa toda é ele meio que fazendo alguma coisa, tentando fazer de algum jeito pra se livrar disso e descobrir quem foi que matou o cara e por que isso foi cair nas costas dele, né? Ao mesmo tempo, o Zero também conta a história do Majima, que eu falei pra vocês que é tipo o Coringa da série, só que nesse jogo ele tá muito de boa, ele não tá doido, ele não tá psicopata. E aí o jogo também vai contar, você também vai controlar esse outro personagem, mostrando por que ele se tornou o doido que ele é nos outros jogos, assim. E então, tipo, é muito bom. Tipo assim, é muito legal. Tipo, acho que esse ano foi possivelmente a coisa, não tô nem falando de série e tal, foi a coisa que acabava, ele é dividido em vários episódios, assim, e quando acabava o episódio eu ficava, calma aí, eu preciso saber o que vai acontecer agora. Porque enquanto que Yu tá fazendo de tudo pra descobrir o que aconteceu com ele, o Majima tá querendo voltar pra Yakuza. E a Yakuza quer que ele mate uma pessoa específica. E ele nunca matou. Então fica esse contraponto dos 2 personagens que mais pra frente as histórias vão se interligar e vai ficar do cacete, assim. É muito bom, é muito bom. Se eu vou ter o contato pela primeira vez com o jogo, mas eu não quero começar lá no início, porque, sei lá, eu não gosto os gráficos são meio ruins e tal, não sei o quê. Se eu for começar por esses mais recentes, tem problema? Ou eu preciso entender tudo, assim? Não, assim, minha indicação se quer entrar na série, começa pelo Zero. Sim. Era uma boa entrada, ela apresenta todo mundo de novo, assim, você não precisa conhecer muita coisa. Como eu joguei o Kiwami primeiro, tinha coisas no Zero que aconteciam que eu fiquei, fulano, entendi isso aí. Olha Cicano, tá novinho Cicano, não sei o quê. Mas não é necessário pra tu aproveitar o jogo 100%, assim. A história ela ainda faz sentido, ela ainda é muito boa. É uma história muito de interligações, assim, parece meio Game of Thrones. Porque, tipo, por mais que seja a Yakuza em si, você tem o Bambambam da Yakuza, né, o presidente, mas você tem famílias menores que estão em volta, e aí cada família dessa tem um interesse também, e aí você tem gente mexendo com política, que quer não sei o quê. É um mundinho, é Manaus. Exatamente, mas não é como se só existisse os Lins, sabe? Porque em Manaus as pessoas podem matar. Exatamente. E é muito bacana. Cara, mas assim, saiba o seguinte, algumas coisas antes de continuar. Ele é bem anime, e ele é muito brega. Sim, ele é muito brega, assim, tipo, você tem que entrar nessa vibe. Não vai achando que, tipo, oh meu Deus, que texto bem escrito pra caramba, sabe? Não. É aquela básica loucura asiática mesmo, tem que incorporar. Assim, vocês falaram de Jojo, eu assisto Jojo, tô indo pra 3ª temporada agora, mas eu não gosto, por exemplo. Eu assisto, não sei porque eu assisto, porque eu acho muito curioso. Eu acho curioso. Guilty pleasure. É isso, acho que é isso. Mas eu fico toda vez eu assisto me arrependendo. Se tu não gosta, não é pleasure. É só guilty. É só guilty. Sabe, é só guilty. Eu tô pagando meus pecados, eu acho. Eu achei curioso, assim, eu achei tão incrível. Tipo, como assim alguém fez isso? E o Yakuza, ele tem um pouco disso. Assim, ele tem momentos que realmente é muito a sério, mas tem momentos, cara, que é uma palhaçada que tu fica... Caraca, eu tô com um pouco de vergonha alheia, assim.
Mas ele é, tipo, vou dar 2 exemplos disso. 2 exemplos, um de anime e um como é uma palhaçada. Tem uma side quest, as side quests são, do Zero principalmente, são muito boas. Tem uma side quest que tu encontra uma dominatrix que ela não sabe o que falar na hora, sabe? Então, tipo assim, o cara fala, vai, me xinga! Aí ela, seu chato. Aí o cara fica meio, porra, tu não tá entendendo qual é a parada, pô. Aí ela vai embora. Aí o Kiryu tá assistindo, aí ela pede, você pode me ensinar a fazer isso? E, cara, é fantástico, porque é um constrangimento de todo... Porque o Kiryu é um cara muito sério, sabe? É um cara muito... Ele fala meio assim, ele é muito sério, assim, é um cara que possivelmente não vai rir de uma piada. Acho que eu não vi nenhuma vez ele rindo. Mas ele é muito sério, só que ele é muito personagem principal de anime, sabe? Tipo, ele é justo, ele é bom, sabe? Ele quer fazer as coisas correto. Ele é muito bacana. Aí, tipo... Então, cara, essa quest, ela é maravilhosa, assim. Tipo, você ensinando uma dominatrix e todas as formas, tipo, não, você tem que machucar a pessoa, não sei o que, você tem que xingar. Aí ela começa a xingar ele, tá, mas não é esse tipo de xingamento, tipo, não é tão pesado assim. Isso, Bolsonaro. Muito bom. Não então, é tipo, tanto, poxa. Exato. Cara, Assim, o cara broxa. É fantástico essa quest. Ao mesmo tempo, tipo, ele é muito anime. Então, por exemplo, vou dar um pequeno spoilerzinho. O Kiryu tem uma ideia de que para ele resolver as coisas, ele tem que sair da Yakuza. E ele pede pra sair pra Yakuza, só que os próprios malvadões não querem que ele saia, né? E aí tem um momento que ele chega lá em um dos bambambam lá da Yakuza e fala, tô querendo sair. E o cara tá cheio de capanga na sala, cheio de capanga. E aí os capangas começam a bater no Kiryu e ele não pode evitar, porque tem autoridade, né, o cara. Então, se ele bater num cara acima dele, ele tá ferrado, sabe? Uma hierarquia acima dele, ele tá ferrado na Yakuza. E ele não bate, fica recebendo porrada e não bate. E ele só fica falando, pô, eu quero sair. E aí o cara começa a bater nele e fala assim, quer sair? Você tá fora então, seu bosta. Aí ele fala assim, eu tô o quê? Aí o cara fala, você tá fora. Aí ele, é só isso que eu queria ouvir. Aí ele ajeita a roupa, levanta, e aí tu, puta que pariu, agora vai. E aí o cara percebe a merda que ele fez, sabe? Tipo, puta, e dá um socão. Aí ele bate todo mundo, sabe? É muito maneiro, cara. Pega fogo, cabaré. Não tem como tu não se empolgar, sabe? Tipo, é muito maneiro. É brega, é super brega, mas é muito bacana, sabe? Tipo, como ele vai contando a história. E a história, a do Zero, principalmente, ela é muito bem contada. Ela vai aos poucos, os dois personagens vão desenvolvendo. Você acaba gostando dos dois personagens, você quer tipo, o que vai acontecer com eles, e a partir do momento que vai conectando os dois personagens numa trama que é muito maior do que essa do início dessa acusação de crime que não é dele, assim. É bem bacana, assim, eu achei realmente bem divertido. Tirando aí diferente dos outros jogos que vocês indicaram, ele é bem mais longo. Pode botar aí umas 20, 30 poucas horas, assim. Sem fazer tudo. Só fui direto pro Like a Dragon, o último. Então, o Like a Dragon, ele é um RPG, né? Ele é eu de notei. turno. Tu falou que os outros eram beat'em up, eu pensei, então é bem diferente. Então, agora eles dividiram. O beat'em up virou para esse Judgment, foi para Judgment, e agora Yakuza virou esse RPG. Agora o 8 também vai ser RPG, já confirmaram. Então é bem eles engraçado ser um RPG, na verdade, porque... Sim, é fantástico. Tipo, eles têm, em vez de só sair batendo nos outros, não tem habilidades especiais. Aí tem uma hora que tu tem no teu time um cara que é um mendigo. Então a habilidade especial dele é jogar farelo pra um monte de pombo atacar o cara, entendeu? Ele bate nele com guarda-chuva. É RPG mesmo, assim, só que, sei lá, com essas bizarrices, assim, nada a ver. Tem um ataque de lagosta, tem um bocado de lagosta que ataca a pessoa, aí vai no nariz dos inimigos. Tem todas essas bizarrices, assim. E é engraçado que ele justifica ser jeito. Tipo assim, uma hora ele vai lutar com o cara, e como é um RPG de turno, tu bate no cara, aí tem que esperar o cara te bater. Se ele não morreu, aí tu bate nele de novo. Pra justificar tu ficar esperando apanhar na cara, o jogo explica isso com um amigo dele falando, caramba, mas toda vez que tu luta, tu sempre apanha na cara, parece que tu quer apanhar. Aí ele fala, não, é porque eu cresci jogando Dragon Quest. Então eu sempre me espelho nisso na hora que eu vou brigar. Eu fico imaginando que eu sou um herói
de um RPG como o Dragon Quest. Então ele bate no cara, ele espera o cara bater de volta, aí ele bate de novo. O 7 tá baixado aqui, eu tô muito afim de jogar, mas agora que eu comecei a série, eu preciso jogar tudo até chegar lá. Eu comecei desse e eu não senti falta, não. Assim, o Luiz perguntou se ele consegue começar recentes. Você eu pode senti começar... nenhuma falta de contexto, até porque ele não te apresenta muitos personagens, aparentemente, do passado. Um dos motivos que ele não chegou como 7 aqui no Oriente é porque ele é mais uma tentativa de fazer com que o Ocidente entre na franquia, entendeu? Então você traz como um nome diferente que a pessoa se sente mais de boa do que entrar pelo 6, né? Que foi o último do Kiryu. Mas eu indico pro Luiz, assim, se tiver, assim, quiser testar um pouco, joga ali umas 2 horinhas do Yakuza 0 e pega lá, mas é muito bacana, assim, você sente muito na cidade, nossa, às vezes eu me peguei jogando sinuca, cara, dá pra fazer muita coisa, tem dardo, eu fiquei ainda nos Sega, tipo assim, Sega Arcade, que são os arcades, tem assim, arcade lá, os vários jogos antigos da Sega que tu consegue jogar dentro do jogo, assim, é engraçado. Legal. É bem fantástico, assim, esse tipo, mas, cara, jogaços mesmo, gostei bastante do 0, assim, eu achei bem animado, eu acho melhor que o 1 até, mas, sei lá, eu acho bem escrito, ele é bem dividido a narrativa dele, então, assim, como eu falei, são muito inteligentes, eles são bem bacanas, eles têm um tipo de porrada, como eu falei, beat'em up, então você tem combo, e é muito violento, assim, então você pega o cara, põe no chão e dá um chute na cara dele, assim, aí mostra o cara voando e, como é arcadezão, assim, ele tem essa pegada arcade, quando dá um chute sai sangue com dinheiro, assim, esse é um bocado de dinheiro também. Então é uma violência gráfica, mas ao mesmo tempo meio, sei lá, parece um arcadezão também, parece um jogo muito arcadezaço, assim, sabe? Então ele tem essa coisa meio séria com comédia que o Thiago falou aí, então às vezes ele é um besterol inacreditável, mas às vezes ele é super sério, assim, tem umas falas e umas conversas que tu fica, caraca, ok, isso foi bem punk. Pra ter uma noção, assim, tem karaokê no jogo, que é muito bom, por sinal. E aí você canta no karaokê, mas não é... Você tem que apertar os botões, assim, é meio Guitar Hero do karaokê, assim. E aí o personagem começa cantando num bar normal de karaokê, né? E aí no meio da música pro final, é como se entrasse na cabeça do personagem, assim. Então, começa um videoclipe muito maluco, assim, cheio de, sei lá, tá cantando uma música caribenha, aí chegam umas mulheres com roupa caribenha, aí tu mostra do personagem e já tá com uma roupa totalmente diferente, cantando no pôr do sol, enquanto tá cantando a música, assim, é muita viagem, sabe? Ele é um jogo que não se leva a sério, tem uma pista de dança, não sei se tem no 7 a pista de dança, mas tem uma pista de dança no 0, e cara, é muita viagem, assim, eles dançando e fazendo uma... tem até o meme, eu acho, do Twitter, de vez em quando eu vejo, que é ele e o outro cara dançando assim na pista de dança e tudo mais. Eu já vi. E é isso, cara, assim, minha indicação, desculpa, tá meio longo, mas, cara, eu realmente achei uma série muito massa, muito massa, assim, muito mais me surpreendeu. Eu gostei do Kiwami, mas o 0 eu indico, assim, ele é uma boa porta de entrada, assim, é bem bacana. Vou jogar o 2 agora, o 2, que também teve a versão Kiwami, né, que é esse remake. O 3, o 4, o 5, talvez eu veja uns vídeos, talvez, com as histórias, o resumo, alguma coisa. E o 6 eu acho que eu jogo também, aí eu falo no próximo Indicações. Mas é bem que isso, desculpa aí o tempão, acho que foi o que eu mais demorei hoje, perdão, mas a série é muito boa. Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer.